Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 29 de janeiro. Com alegria estou aqui. Hoje, para nós fazer a partilha da Palavra de Deus. Já quero acolher a todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor hoje o nosso coração. Mais um dia que o Senhor venha ao nosso encontro, aos nossos anseios, às nossas necessidades, às realidades que cada um de nós trazemos no nosso coração. Colocamos na presença do Senhor. E já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia de hoje. O Evangelho vai nos falar que Jesus novamente faz o discurso à beira do mar da Galileia e que uma grande multidão se reuniu junto dele. E ele traz para nós a parábola do semeador. É uma parábola bastante importante e nós já conhecemos bem esse Evangelho, mas como diz o Frei Hans, que o Espírito Santo, ele não desce duas vezes no mesmo lugar do mesmo jeito. Então, cada vez que nós lemos o Evangelho, a gente tem novas conclusões, novas meditações, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela nos fala todos os dias de uma nova forma, porque a palavra de Deus nunca envelhece. O Evangelho vai nos falar que Jesus estava ali pregando numa barca, ele estava numa barca no mar da Galileia e uma multidão estava em terra na beira do mar. E ali Jesus ensinava muitas coisas em parábola. Outro evangelista, ele fala que Jesus pediu a Pedro a sua barca emprestada para que ele ficasse na barca, na água, e o povo ficasse na praia. E Pedro emprestou a barca para Jesus. A primeira coisa que nós vamos ver na barca, que a barca, ela é o símbolo da igreja. É a igreja que navega em alto mar, muitas vezes enfrentando tempestade e ondas pesadas. Essa igreja que caminha em alto mar, mas ela caminha com destino à terra prometida. É dessa igreja que traz para nós a palavra de Deus. E é da barca de Pedro. O que simboliza a igreja? E daí ela nos fala, porque a palavra de Deus, ela precisa ser interpretada direito. Tem coisas difíceis que nós não sabemos interpretar. Como o Velho Testamento, tem muitas coisas que nós não entendemos. Muitas vezes a gente não entende. E quem vai nos dar a explicação, vai nos ensinar corretamente é a igreja. Eu gosto de lembrar essa passagem da carta 2 Pedro, lá no capítulo 3, no versículo 16. Quando São Pedro fala das cartas de Paulo. Pedro fala que nas cartas de São Paulo tem coisas difíceis de se compreender. E que os espíritos ignorantes interpretam errado para sua própria perdição. Olha que coisa perigosa, interpretar errado para a sua própria perdição. Como se faz com as demais escrituras? Por isso, meus irmãos amados, é muito perigoso. É perigoso eu fazer aqui uma reflexão da liturgia diária do meu jeito, que não seja do jeito da igreja. Eu preciso buscar o conhecimento da igreja, o catecismo, a santa doutrina, o conhecimento da palavra, ouvir aquilo que a igreja me fala, para eu depois puder interpretar, para passar para os meus irmãos. Pedir a inspiração do Espírito Santo, pedir as luzes de Deus para a interpretação que eu trago. Aqui é da Igreja Católica. A igreja que Cristo confiou aos seus apóstolos. Ela tem o dom da infabilidade ao ensinar a doutrina. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 890, vai nos dizer que Cristo concedeu à igreja participar da sua própria infabilidade. Quando Jesus fez o discurso na Santa Ceia, ele deixou uma promessa. E essa promessa se cumpriu, que quando o Espírito Santo vier, vos ensinará toda a verdade. E essa promessa se cumpriu. O Paráclito, o Espírito Santo, veio sobre a igreja no dia de Pentecostes.
sobre os apóstolos. Por isso que a igreja, ela tem a certeza absoluta sobre aquilo que ela ensina há mais de 2000 anos. E não tem erro. Quando a igreja fala do credo, os 12 dogmas de fé, quando ela ensina o sacramento, quando ela ensina a moral católica, a igreja não pode errar, porque Cristo prometeu que o Espírito Santo ensinará vós toda a verdade. Então essa barca de Pedro é a igreja que Cristo fala. Este é o ponto mais importante hoje desse evangelho. É o ponto mais importante. E aqui também tem um outro ponto importante sobre a evangelização. Quando nós saímos para pregar o evangelho, acontece que a palavra de Deus, ela vai cair em vários tipos de corações. Vamos encontrar pessoas que têm um coração aberto para Deus, outras que têm um coração fechado, um coração empedernido de pedra, outros corações com espinhos, e também pode ter outros corações que a palavra de Deus nem chega lá. O que o evangelho hoje vem a nos falar? Vai ter outros corações que vão estar sedentos da palavra de Deus. Esses são um terreno fértil, é o terreno bom que vai produzir muitos frutos. Porque Jesus, ele chama nós a fazer do nosso coração um terreno fértil. Ele nos chama a fazer uma transformação no nosso coração. Porque não adianta você jogar uma semente na beira da estrada, na beira do asfalto, ali onde há o encostamento, onde o pedestre vai passar, vai pisar. Os passarinhos vão comer essa semente. Outra coisa também que não adianta é a gente jogar a semente num terreno cheio de pedra, um terreno cheio de espinheiro. O que Jesus quer dizer para nós? Que a palavra de Deus, ela precisa ser jogada num terreno bom, um terreno preparado para receber essa semente. Veja aqui que para a gente preparar a terra, precisa passar o arado, tirar os toucos, as pedras, depois a gente coloca um adubo. Enfim, o coração, ele precisa estar preparado. Olha o que a igreja hoje nos ensina com isso. Que quando a gente vai preparar o evangelho, quando a gente vai pregar o evangelho, a gente precisa primeiro rezar pelas pessoas. As pessoas que vão ouvir a palavra. Essa oração é como se fosse, como você estivesse ali arrancando dessa terra, passando o rastel, ajuntando toda a sujeira. Daí a chuva vai caindo, regrando aquela terra, retirando todas as impurezas, que vai impedir com que aquela semente nasça, cresça e produz frutos. Porque se você vai pregar e não reza nem um Ave Maria, não pede a Deus a intercessão dos anjos sobre os corações que vão ouvir essa palavra, o que acontece? Acontece que o demônio vem e tira a palavra. Eu sempre, quando vou fazer a partilha da palavra, eu coloco todas as pessoas que estão inscritas, também aquelas que não estão inscritas, aquelas que vão passar pelo canal Vida em Cristo, que não estão inscritas, mas que acompanham de uma forma ou outra. Eu não sei aonde a palavra vai chegar, não tenho dimensões disso, mas sempre rezo por todos os corações. Rezo por todos, nas minhas orações diárias, nas missas diárias, sempre coloco no altar do santo sacrifício. Eu creio que Jesus visita aonde essa palavra chega. Cada casa, cada família, cada pessoa que recebe essa palavra. Eu recebo muito testemunho de pessoas que foram tocadas pela simples e humilde pregação que todos os dias eu partilho. E voltando aqui para o Evangelho, Jesus explica essa parábola do semeador. Ele explica muito bem porque o demônio, ele não quer que ninguém recebe a palavra de Deus. Ele não quer que você ouve a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela converte os corações, ela transforma a vida das pessoas. Ela edifica a nossa vida. São Paulo, ele nos diz que a palavra de Deus, ela forma o homem de Deus na justiça. Então o demônio, ele
tampa o ouvido das pessoas, para as pessoas não ouvir a palavra. Deixa o coração com má vontade. Porque a palavra, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra o profundo da nossa alma e dá-nos a graça de viver a vontade de Deus. Ela tem o poder de transformar, seja qual for o terreno pedregoso que nós possa estar vivendo. Seja de espinho, de pedra, porque a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela tem o poder de transformar a nossa alma, a nossa vida. Transformar também a nossa história. E as pessoas já não é mais aquela mesma pessoa. O que esse evangelho hoje nos fala? Que antes de lançar a semente, é preciso rezar. É preciso interceder por aqueles que vão receber a semente do evangelho. Porque não adianta evangelização sem oração. Para que o demônio não vá lá e roube aquela semente que foi semeada no coração. Por isso, o coração é muito importante estar aberto para acolher a palavra de Deus. É muito importante antes da evangelização, porque quando se faz oração, se reza, intercede, a pregação, ela flui. A gente vê que as pessoas são tocadas pela palavra, porque esse é o efeito da oração, para que a pregação chegue aos corações das pessoas. Mas sem oração fica impossível. Porque o demônio, ele tampa o ouvido das pessoas e as pessoas ficam sem vontade, sem ter interesse pela palavra. Porque ele vem e rouba a palavra que foi semeada no coração. E quando nós rezamos para as pessoas, elas ficam dispostas, ficam com o seu coração aberto para acolher a palavra de Deus. Até porque é preciso também levar a pessoa a retirar as pedras, os espinhos que ficam no coração, das pessoas. Porque a semente nasce e cresce, mas ela morre. Ela morre por falta de terra. A semente nasce, cresce e morre por falta de terra. Essas são as pessoas que querem viver o cristianismo sem sofrimento, sem penitência, sem querer viver um cristianismo, querendo viver um cristianismo light. Isso não é possível. Essas pedras, meus amados irmãos, é aquelas pessoas que quer viver o Cristo, mas não quer a cruz, não quer carregar a cruz. O santo, ele nos diz que não podemos viver o Cristo sem cruz. E outra coisa, você não queira carregar a cruz sem o Cristo. Se você quiser levar a cruz sem o Cristo, você não vai aguentar. Aqui fica para nós, não tem como a gente viver o cristianismo sem dor, sem provação, sem dificuldade, sem penitência e sem oração. Porque se nós buscamos um cristianismo assim, vamos viver um cristianismo egoísta e comodista. Também Jesus fala da semente que caiu entre os espinhos. É aquele que quer viver um cristianismo, mas está apegado ao mundo, uma vida mundana, uma vida no pecado, na tibieza, sem oração, sem meditação. Como diz o ditado do povo, querendo viver uma vida só na gandaia, na festança, vivendo tudo aquilo que o mundo ensina. Amor ao dinheiro, apego às pessoas, às coisas do mundo, aos prazeres da vida. O desejo de poder. Tudo isso vai fazer com que essa semente fique sufocada e morre. Essas coisas é incompatível com o cristianismo. Não compete com o cristianismo. E aqui nós vemos a beleza do terreno bom, que Jesus fala no Evangelho. Essa semente nasce e cresce, e ela pode até demorar um pouco para se tornar uma árvore. Talvez pode demorar um pouco para dar fruto, porque essa árvore, ela precisa crescer na fé, na espiritualidade, crescer no conhecimento da palavra de Deus, na doutrina, na oração, na intimidade com Deus. E quando essa árvore cresce, assim vai dar muitos frutos. Como Jesus diz, rendeu 30, 60 até 100 por semente.
essa reflexão do Evangelho de hoje. Para nós hoje, tomar a nossa cruz a cada dia, sem medo, com a oração, enfrentando o sofrimento, vivendo a vocação que a igreja nos chama, que é a santidade. A igreja nos chama a santidade. Ela tem uma missão que é evangelizar, cada um de nós. Mas nós somos chamados pelo nosso batismo. A primeira vocação é a santidade, onde nós se tornamos filhos, herdeiros da promessa, de alcançar a herança eterna, que a Jesus conquistou para nós na cruz. Pedimos ao Senhor hoje a graça de ter um coração aberto, um coração com terreno fértil, para que a boa semente possa produzir muitos frutos. Te convido a abrir a palavra. O Evangelho hoje está em São Marcos 4, de 1 a 20. Pedimos que o Espírito Santo já vai nos iluminando para que o nosso coração esteja bem disposto, bem aberto a acolher a palavra de Deus. Que ela caia num terreno fértil e que possa produzir muitos frutos. Rezemos juntos. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia às margens na praia. Jesus ensinava-lhe de muitas coisas, em parábola. Em seus ensinamentos, dizia-lhe: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e o sufocaram, e ela não deu fruto. Outra caiu na terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho com os seus que estavam com ele, junto, os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhe, mas não enxergue, escute, mas não compreende, para que não se converta e não seja perdoados. E lhe disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendeis todas as outras coisas em parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles os quais a palavra foi semeada. Logo que escutaram, chegaram Satanás e tira a palavra que nele foi semeado. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação, a perseguição, por causa da palavra, logo desiste. Outro recebe a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, as ilusões, a riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, recebem, dão frutos. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a boa semente da palavra de Deus hoje, que foi semeada em nosso coração, que ela seja regrada com bom adubo, da escuta, da meditação, da oração, para que nasça no coração o desejo de acolher cada vez mais, de estar com ouvidos atentos à voz de Deus que fala através da palavra. Que ela possa encontrar um coração aberto para meditação, para intimidade com a palavra de Deus, através da escuta e também através da oração. Obrigado pela sua companhia, que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Um grande abraço a todos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.